Alô galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para aula 2 de C Sharp, ok? Então essa é a segunda aula que eu vou falar aí com vocês sobre C Sharp. E nessa aula a gente vai falar sobre tipos de variáveis e conversões, que é algo muito importante para você que está começando ali a trabalhar com C Sharp, tá legal? Bom, gente, entre os tipos de variáveis que a gente tem no C Sharp, a gente tem aí o muito conhecido por todos como string, tá? A gente tem o int, que é o inteiro, o integer. A gente tem o tipo float, tem o double, tem o booleano, tem o decimal, tem o char, o long, o byte. Esses são os tipos de variáveis que eu, durante a minha carreira, mais utilizei. E aí você tem os outros tipos aqui, que é o unit, o sbyte, o short e o long, ok? Então, eu vou falar para vocês um pouco de cada uma dessas variáveis, tá? E para que eu utilizo ela quando eu estou desenvolvendo em C Sharp. Bom, o string, ele é o quê? Ele é um conjunto de bytes, é um conjunto de chars na realidade, né? Ele é um conjunto de chars. Por quê? Porque ele tem 2 bytes para cada letra que ele tem. Ou seja, se você tem 2 bytes para cada letra, então o char é 2 bytes para cada letra. Então é uma letra. Então, quando você vai fazer uma variável e essa variável vai receber uma opção A ou B ou C ou D, ou seja, um caractere, uma letra ou uma string de A, uma string de B, e você quer economizar espaço da memória do seu computador, você usa a variável do tipo char. Ou seja, você declara a variável lá char letra, e aí você coloca igual ali a letra que você quer, que seria, por exemplo, o A, certo? Ou se você vai fazer ali colocar ali, sem ser um true ou false, se você vai colocar um conteúdo que é 1, 2 ou 3, você teria como fazer também colocando entre aspas, né? Se você quisesse colocar um conteúdo dentro de uma variável e quisesse economizar ali espaço de memória do seu computador, tá? Normalmente, quem está desenvolvendo em C Sharp não utiliza muito o char para fazer isso. A não ser que você tenha uma aplicação que você precisa de uma performance muito gigantesca. Aí você começa a prestar atenção em cada tipo de variável que você vai usar e em cada tipo de byte que você vai usar para o seu computador. Agora, se você está desenvolvendo uma aplicação que ela não depende só da máquina, ela não precisa ser tão veloz, normalmente o pessoal utiliza a string para fazer uma validação desse tipo. Tá ok? Então, gente, lembrando, o char é quando eu quero colocar um caractere, sendo ela letra, sendo ela número, sendo ela caractere especial, porém, esses dados que vão colocar seriam entre string, né? Seriam entre aspas, lá como eu mostrei para vocês na aula 2 ali, que é tipos de variáveis para a aula de iniciantes, ou seja, uma string, tá legal? Então, se você tem o char ali que seria uma letra, o string é um conjunto de chars, ou seja, você consegue colocar várias letras, números e caracteres dentro de um espaço de memória que é o string, tá legal? Tá, o byte é o que? Ele tem um byte somente e você consegue colocar dados dentro dele que é menor ainda do que o char, ok? Então são códigos ali que você coloca menor do que o char para fazer um tipo de representação. Esse é o menor tipo de variável que existe ali, né? Que a gente pode utilizar. Esse eu usei bem pouco durante a minha carreira, mas é importante vocês saberem que tem o byte também. Ou seja, então o primeiro que vem é o byte, que tem um byte, depois vem o char, que tem 2 bytes, ok? Depois vem o string, que é um conjunto de bytes de char, tá legal? Tá, outra coisa que a gente tem então é o int. Int é o tipo de variável para inteiros, ok? Ele tem 4 bytes, ou seja, 4 conjuntos desses daqui, porém ele só aceita números, tá? Então ele só vai aceitar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, mas ele tem um limite, ok? Esse limite dele é bem grande, porém não é tão gigantesco assim. Então, lembrando, tipo de variável int, você só vai colocar dentro dela variáveis inteiros, ok?
A gente tem um outro tipo aqui que é o float, que ele é bem parecido com o int, mas ele é ponto flutuante. Ele serve também para números, ok? Só que os números que eu digo ponto flutuante seria moeda, ok? Então, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 10, tal. Então, números moeda, quando você está calculando ali, ou por exemplo, porcentagem com valores quebrados, ou você está calculando dinheiro, você vai usar esse tipo de variável aqui, ó, que é a float, ou o outro tipo de variável, que é o double. O float, ele tem 4 bytes, então é um ponto flutuante menor, e o double, ele tem o mesmo conceito do float, porém ele tem 8 bytes e ele é um pouco maior, ok? Já indo nessa linha de ponto flutuante, a gente também tem o decimal, que é o quê? Que é o ponto flutuante grandão lá, ok? Ponto flutuante, lembrando novamente, é os números que são quebrados, ok? Números que tem vírgula alguma coisa, então 5 ponto alguma coisa, tá? Então você tem aqui o decimal, que aceita números grandes, ok? Números quebrados grandes. Você tem o double, que aceita um pouco menor, e você tem o float, que é a menor instância. Então, eu vou fazer ali um programa onde eu vou calcular número até 1 milhão, até 1000, vai. Eu aí utilizo o float. Eu vou passar de 1000, eu vou lá e utilizo o double. Eu vou usar 300, 400 milhões, aí eu utilizo o decimal. Tá legal? Outro tipo de variável que a gente tem bem interessante é a variável booleana, ok? Que é o bool lá, né? Para quem está trabalhando também aí, quem está criando variável no C#. Eu vou mostrar tudo isso para vocês quando a gente for executar no computador. Mas o bool, o tipo de variável bool, ele aceita ali, booleano, né? Ele aceita byte, ou seja, ele também é uma instância bem pequena. Só que ele aceita 2 caracteres, ou o true ou o false. O true ou o false, ele também é representado por 0 e 1 dentro desta variável, ok? Então, o tipo de variável booleano é simplesmente para você verificar se está verdadeiro ou se está falso. Outra variável que é extremamente utilizada para quem trabalha com C#. Uma outra variável que a gente tem também é o long. O long, ele é bem parecido com o int, mas só que com 8 bytes. Então, ele é o dobro do tamanho do int. Então, se você tem ali um sistema onde você vai ter um conjunto de números muito grande, 3 milhões, 400 milhões, essas coisas, você não vai utilizar o int. E ele não seja ponto flutuante, tá? Você vai utilizar o long, ok? Então, se ele é um inteiro e ele é um inteiro muito grande, você utiliza o long. Se ele é um inteiro e é um inteiro menor, você utiliza o int, tá certo? Beleza. Então agora a gente vai aqui falar agora desses outros tipos aqui, ó. O unit eu nunca cheguei a usar muito na minha carreira, tá certo? Mas ele tem aqui, ó, 4 bytes, que vai de 0 a 4.000 e alguma coisa. A gente tem o sbyte, que ele tem 1 byte também, e ele coloca ali de 128 até 127, tá? Você tem o short, que tem 2 bytes, você tem o short, que tem 1 byte. A diferença do short para o short é o quê? É que o short, ele aceita número negativo e o short não. E você tem o long, que também ali, ele vai de 0 a 185 mil e tal, tá? Eu vou mostrar essa tabelinha para vocês também no computador. Legal. Então esses tipos aqui, ó, eu nunca cheguei a usar muito na minha carreira, mas é importante vocês conhecerem também. Mas normalmente você vai usar mais o string, o int, float, double, booleano, decimal, long e char. Esses são os que vocês mais vão usar aí durante a carreira de vocês. Bom, vamos lá. Agora o outro tipo que a gente tem é conversões, ok? Toda vez que você está falando de variável, o C# ele trabalha com uma forma diferente, né? Você tem tipos de variáveis, né? Que é esses tipos aqui que eu estou mostrando para vocês, e você tem tipagem de variável. Quando você cria uma variável, você tem uma tipagem que ela pode ser do tipo forte ou fraca. Ou seja, fortemente tipada ou fracamente tipada. Eu criei uma aula também que eu falo sobre tipo e tipagem de variáveis. Nessas aulas eu dou alguns exemplos com C#, e lembrando então que o C#, ele é o quê? Ele tem a tipagem forte. Ou seja, se você criar uma variável como inteiro e tentar colocar algum dado dentro dessa variável inteiro que não seja um inteiro, você não vai conseguir compilar o seu código porque ele vai dar erro. Ou seja, a tipagem dele é forte, ok? Então,
para resolver esse problema, existem os tipos de conversões, ok? Os tipos de conversões que a gente tem é convert.toString, ou seja, to é o tipo de variável que você está utilizando, e convert.toInteger ou convert.toInt 16, int 32, int 64, que é o que? Você vai pegar uma string que ele deve estar como... Você vai pegar uma variável que ela pode estar como string e você quer converter para inteiro, ou você vai pegar uma variável que está como inteiro e você quer converter para string, ou uma variável que está double e você quer converter para inteiro. É assim que você usa, usando as conversões ali do framework.NET, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês também como que são essas conversões e dar exemplo para vocês no computador como é que a gente faz com esse tipo de conversões. E existe dois tipos de conversões. A conversão utilizando uma classe com um método estático, que seria ali o convert ponto alguma coisa, e a conversão do tipo cast lá, né? Que é a conversão mais simples, que é o quê? Quando você tem uma variável, você joga lá o valor que você quer nela e você coloca simplesmente entre parênteses a representação do que você quer converter. Nesse caso, eu tenho uma string do número 1 e estou dando um cast, colocando ele como inteiro. Então eu estou pegando essa variável aqui e jogando para dentro esse resultado nessa variável string e convertendo ela e jogando para dentro de uma variável do tipo inteiro. Nota que aqui eu coloquei var ao invés de eu colocar int. O framework do .NET a partir do 3, 4, se não me engano, quando ele passou de ser Visual Studio 2003 e passou a ser 2008, ele começou a trabalhar, a nova versão do framework começou a trabalhar com tipagem dinâmica. Ou seja, quando você faz tipagem dinâmica, você não precisa simplesmente falar para a sua variável quem ela é. Você pode simplesmente falar var inteiro, e aí quando você joga um valor para dentro dela, aí ela entende que ela é um inteiro, tá certo? Então, esse tipo de uso de criação de variável quando você coloca var é uma tipagem dinâmica, que é algo aí que agora é um pouco velho, mas lá para meados de 2005, 2006, era aí uma coisa nova que o framework do .NET estava fazendo, que era tipagem fortemente, mas dinâmica. Tá legal? Então, pessoal, esse aqui é o plano de hoje que eu vou mostrar para vocês lá no computador, tá certo? Então, tá tudo bonitinho aqui e a gente vai aí criar exemplos, né, de cada uma dessas variáveis e vai executar isso daí lá na nossa aplicação console. Então, a gente vai criar ali um console app e vai fazer todos esses exemplos aqui dessas variáveis aí mais usadas na carreira de vocês, tá legal? Então eu vejo vocês no computador e até mais. Legal, pessoal, já aqui no computador, então chegou a hora de mostrar para vocês esses tipos de variáveis, ok? E também como executar isso numa aplicação console, tá legal? Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui no computador é fazer pesquisas, tá joia? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é, vocês podem vir aqui no Google e digitar assim, ó, tipos de variáveis C# ou qualquer linguagem que vocês quiserem, ok? Quando vocês digitam tipo de variáveis C#, vocês vão achar aí um monte de guias aí, né? E de sites onde você pode consultar ali e ver esses tipos de informação que você precisa ali, né? Que é o tamanho do tipo de variável, os dados que você pode colocar nela ou não. Então eu vou entrar aqui no site da MSDN para ele mostrar ali os tipos de variáveis ali. Ele está mostrando C# versus Java, né? Deixa eu ver se ele mostra algo mais legal pra gente. Aqui, ó. Aqui ele está mostrando lá os tipos de variáveis, tá vendo? Então aqui ele tem uma tabelinha, vou aumentar um pouquinho mais aqui para vocês. Aí, tá legal. Então, essa tabelinha ele mostra o quê? O byte, tá vendo? Inteiro sem sinal. Então ali ele tem ali o tamanho de 8, ele vai de 0 a 255 bits. Legal. Agora, o que é o bit? O bit, ele é formado ali, uma quantidade de bit, um conjunto de bit forma um byte. Se você não sabe como é que faz isso, você pode ir lá no Google e digitar lá bit, ok, bits e bytes. O próprio Google vai te dar uma tabelinha onde você consegue converter. Ou seja, um bit é 0.125 byte. Se eu quiser aumentar aqui, se eu colocar aqui 6 bits, é quase 1 byte.
8 bits é 1 byte, ok? Então, 16 bits é 2 bytes, legal? Então, isso aqui ele mostra ali os tipos, tá vendo, ó? Armazenamento de dados, vou aumentar aqui também, ó. Então, ele mostra o tipo de armazenamento de dados e você está convertendo de bit para byte, tá? Você tem aqui outros tipos que você pode usar, mas o próprio Google te dá essa informação. Então, ó, eu quero saber quanto que é um byte, eu tenho como ver ali a quantidade de bit e a quantidade de byte. Se eu colocar aqui, ó, um byte tem 8 bits, tá? E aí ele mostra pra gente aqui quando ele fala em bits, então a gente está sabendo aqui, ó, que essa variável byte, ele aceita até 255 bits, tá legal? Bom, aí você tem o sbyte, que ele fala a mesma coisa, a quantidade de bits que ele aceita, então menos 128 a 127, então ele aceita tipos negativos. Você tem o inteiro lá, que é o int 32, e aí ele vai lá de menos alguma coisa até 2 alguma coisa. Então essa tabelinha aqui é bem legal, tá? O unit, você tem o short, você tem o short, né, que é aqueles que eu falei pra vocês. Você tem o long, então a diferença aqui, ó, do long para o int, tá vendo? O int, você usa a conversão do int 32 e o long você usa a conversão do int 64. Olha o tamanho do int e olha o tamanho do long. Então o long é muito maior. Quando você for fazer uma variável, então, que você vai receber um número muito grande, você tem que usar o long e não o int. Quando a gente está falando de números. Agora, quando a gente está falando de ponto flutuante, ou seja, números moeda, a gente tem lá o float, tá vendo? Que ele recebe essa quantidade e você tem o double que recebe uma quantidade muito maior, tá vendo? Então a diferença lá, ó, do float e do double, tá legal? Outra coisa que a gente falei que eu não falei para vocês aqui é o long, ó, tá vendo? O long ele também é bem grande, mas ele não aceita números negativos, então ele para ali no zero, tá vendo? O char, que nem eu falei para vocês, que ele tem ali 16 bits, e aí você pode colocar ali símbolos, né? Então, ó, ele está explicando aqui o que você colocaria, símbolo ou caractere. Quando eu falo de algum caractere, eu falo de qualquer letra. Ou seja, isso aqui é um caractere, isso aqui é um caractere. Deixa eu colocar aqui numa URL maior, né? Então, aqui no Sublime eu vou mostrar para vocês as diferenças de alguns caracteres. Então, ó, você tem, isso aqui é um caractere, o dólar é outro caractere, porcentagem é outro caractere, o A, o B, o C, cada um dessas letras aqui são caracteres, o 1, o 2, o 3, cada um desses dados aqui são caracteres, ok? Então, quando você fala de char aqui, ó, que é caractere Unicode, ele aceita todos esses tipos aqui, porém, eles todos em representação de char, que no C# é aspas simples, ok? Então, todos eles ficariam ali entre aspas simples. Então, uma variável char ficaria char, o nome da variável, igual aspas simples, o valor que você quer colocar, que seria 1 byte somente, né? Seria 8 bits, tá legal? Ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Tá joia? Ou maiúsculo também, tá legal? Então tá, essa aí é a representação do char. O booleano seria ali true ou falso, né? Então ele representa ali 8 bits, né? Que seria 1 byte. Mas quando você vai jogar para dentro da variável, você joga true ou false. Ou seja, variável booleano, você joga ali o dado como se fosse assim, ó, true ou bool B é igual a false. Porém, ele converte isso daqui da linguagem, né? E entende isso como um byte, ou seja, 0 ou 1 ou 1 ou 0. Tá legal? O 1 como se fosse o true e o 0 como se fosse falso. E aí você tem o object, né? Outra variável que eu não falei para vocês, mas é a variável do tipo objeto. Quando você está trabalhando com orientação objeto, então isso também é um tipo de variável. Você tem a string, né? Que é a sequência de caracteres, que é a sequência de chars, né? E você tem o decimal, que ali é um ponto flutuante gigantesco. Tá legal? Bom, então esses são os tipos de variáveis. Outra coisa que a gente tem é os tipos de conversões. Então eu vou procurar aqui também. Então os tipos de conversões C#, aí você tem ali algumas coisas também. Eu vou entrar aqui no MSDN aqui, tá? Uma outra coisa que eu falei para vocês é o cast, né? Tá vendo? Lembra que eu falei para vocês o cast? O tipo de variável cast e o tipo de variável utilizando ali o método estático de um objeto. Então o cast seria variável int i é igual a o cast dele, que seria isso daqui, ó, int de um dado em string de 1, tá vendo? Então isso aqui seria um cast e esse outro aqui seria utilizando a conversão
do tipo da classe, né? Conversão explícita ali, né? Então, convert.toInt32, que é do tipo do meu inteiro. Então, esse é outro tipo de conversão. Conversão cast, conversão normal. Vou mostrar para vocês aqui o resultado também. Então, entrando aqui no MSDN. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente. Tá, aí ele mostra alguns padrões. Então ele está mostrando aqui uma variável ali, string, né? Mas não é isso que eu queria. Ele tem aí toda uma explicação, tá? E deixa eu ver se aqui tem as nossas conversões aqui. Aqui, ó. Esse é do tipo conversão cast, tá vendo? Eu criei um objeto do tipo girafa, né? Giraffe. E aí eu vou lá e converto o meu objeto animal para o tipo girafa usando o cast. Legal? Vamos ver o outro tipo de conversão. Aqui ele ainda está usando o cast, né? Nesse caso. Vamos ver se eu tenho aqui. Aqui eu não tenho nesse guide aqui, eu não tenho a conversão do tipo utilizando classe, né? Deixa eu colocar aqui, mudar. Ó, tipos de conversões primitivas. C#. Vamos ver se ele mostra alguma coisa pra gente. Acho que aqui no site da Kaelon deve ter alguma coisa. Então vou entrar aqui no site da Kaelon também. Tá, ele tem aqui algumas coisas. Aqui ele tem também os tipos de variáveis. Aqui ele está usando o tipo de conversão do tipo casting, né? Que nem eu falei para vocês. E vamos ver aqui se eu tenho convert aqui. Não tenho também. Tá. Deixa eu procurar aqui mais um aqui para a gente começar a programar. Então agora dessa vez eu vou utilizar o comando diretamente. Convert.toInt. Aqui provavelmente a gente tenha isso. Nesse site do DevMania aqui, né? Então aqui a gente tem, tá vendo? Um outro tipo de conversão, convert.int32, tá vendo? Então esse é outro tipo de conversão. Então convert.toInt32, convert.decimal, convert.short, convert.double, convert.float e assim vai, tá? Convert.booleano e assim vai. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Tem uma outra opção de conversão também, que é usando o nome da classe diretamente, que é, por exemplo, no int, né? int32.parse, ou double.parse, ou float.parse. Então eu vou mostrar isso para vocês agora. Então a gente vai criar ali uma aplicação console e vai fazer os testes com esses tipos de conversão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir em File, New, né? No meu caso aqui, arquivo novo, projeto. E aí eu vou escolher o meu projeto aqui do tipo console. A gente vai trabalhar aqui, por enquanto, com a aplicação console, tá? Pra gente fazer todos os nossos testes e entender como é que funciona a linguagem do C#, tá legal? Então, vou escrever aqui tipos de variáveis, né? Tipos de variáveis. Então esse vai ser o meu projetinho. Legal. Então agora a gente vai criar uma variável. Então, como eu falei para vocês, o Visual Studio mais novo, o framework do Visual Studio mais novo, o framework do .NET, né? Ele começou a trabalhar com tipagem dinâmica também. A tipagem, quando não é dinâmica, ela é explícita, você tem que falar o tipo de variável. Então, int i é igual a 1. Então, eu criei uma variável inteira e falei, criei uma variável inteira e falei que o valor dela é igual a 1, ok? Se eu tentar colocar algum valor que não seja 1 dentro dessa variável, então i é igual a uma string, por exemplo, uma string de s, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar vermelho aqui, ó, porque ele não vai conseguir entender. Se você colocar o mouse em cima, ele vai falar, ó, cannot implicit convert string to int. Ou seja, você não vai conseguir converter uma string para dentro do inteiro. Ele tem uma tipagem forte, ok? Então, mas eu provo para vocês que a tipagem também é dinâmica, não é estática. Isso aqui é algo estático. A tipagem dinâmica, eu crio simplesmente var i é igual o valor que eu quero. Então, i igual a 1, tá vendo? Como eu já criei essa variável, eu vou criar uma outra variável chamada x, tá? Então, como eu fiz aqui, ó,
x é igual a 1, ele deixou. Ele só deu aqui um warning falando que eu não estou usando essa variável. Tá legal? Então isso é coisa da IDE. Não é ilegal fazer isso. Porém, eu criei uma variável simplesmente para mostrar para vocês aqui que a tipagem é também dinâmica. Só que ela é uma tipagem dinâmica fortemente. Então, se eu tentar, dentro do x, colocar um valor que é uma string, o que vai acontecer? Ele também vai dar erro para a gente, falando que ele não consegue converter um tipo string para um inteiro. Tá legal? Então, isso aqui é uma tipagem estática, isso aqui é uma tipagem dinâmica. E isso daqui, que eu estou tentando fazer, prova que o C# é uma tipagem do tipo forte, né? Ele tem a tipagem forte. Então, eu criei uma variável inteira, tentei colocar um valor dentro dela, criei uma variável inteira dinâmica e tentei colocar um valor dentro dela. Tá? Agora eu vou dar simplesmente um console.log, console.log não, um console.write aqui, né, para escrever na nossa tela. Então esse comando write aqui, ele escreve na tela, write line é melhor ainda porque ele escreve e pula uma linha. Então vou escrever na nossa tela as variáveis que eu acabei de declarar aqui. Então console.writeLine de i e console.writeLine. Peraí, deixa eu arrumar aqui minha máquina virtual. Prontinho. Console.writeLine de x. Então, esses dados aqui ele não está funcionando, então eu vou usar um comentário. Comentário para a gente fazer em C# é o //, tá? Então, comentei essa linha e vou comentar a outra linha aqui. Legal, então agora eu já tenho ali a minha aplicaçãozinha para rodar. Eu vou dar um play agora e vou ver o que ele vai acontecer na minha aplicação. Ele está compilando, tá? Então eu tenho que esperar ali a compilação. E ali ele vai executar, e ele executou muito rápido, mostrando os dois valores. Eu vou clicar aqui para ele dar um breakpoint, né? Então eu vou parar no meu debugger, para eu poder enxergar o que é que aconteceu ali, tá? Então parei aqui, coloquei um breakpoint, e vou dar um play novamente. Então ele levantou, vai mostrar os dois números. Mostrou aqui os dois números, 1 e 1, e parou aqui porque eu parei no meu breakpoint. Se eu dar um enter aqui agora, ele não vai fazer nada, né? Porque ele está parado aqui. E agora se eu dar um play aqui, ele continua. Tá legal? Então, eu mostrei a variável i, mostrei a variável x, por isso que ele mostrou 1 e 1, porque eu coloquei 1 e 1 em cada uma dessas variáveis. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer, então, é usar um outro tipo de variável. Então, eu vou criar uma variável string, então, string, estaticamente, string s é igual a o meu nome. Então, eu vou colocar aqui, lembre-se que toda vez que você estiver programando em C# é obrigatório colocar o ponto e vírgula no final de cada ação. Então, eu vou colocar aqui meu nome, Danilo. Então, eu tenho aqui uma variável s, e eu vou atribuir para dentro desse meu espaço de memória o nome Danilo. E agora também eu vou mostrar o nome Danilo. Daí errei de novo. Lá. Prontinho. Eu vou mostrar novamente o nome Danilo aqui na minha operação. Então, S. Então, agora eu vou ter que mostrar 1. Eu vou mudar o resultado aqui para o x aqui ser do 2, né? Então, eu vou ter que mostrar 1, 2 e Danilo. Ok? Então, vou dar um play novamente. Parou ali no meu debugger. E aí ele mostrou 1, 2 e Danilo. Agora vamos criar um outro tipo de variável. Variável do tipo booleano, tá? Então essa variável aqui vai servir para você fazer validação. Se está true ou se está falso. Se está verdadeiro ou se está falso, né? Então eu vou criar uma outra variável. Antes disso, eu também vou criar uma variável do tipo string dinamicamente. S2 é igual a Danilo 2, que também vai funcionar. Legal? Play de novo. Tá aí mostrando. Tá. Vocês vão se perguntar também qual o tipo que eu uso. Se eu uso o var, eu só uso o tipo explícito, né? Se eu uso a tipagem dinâmica ou se eu uso a tipagem estática. Uma vez um professor meu na faculdade, ele me falou uma frase que não sai da minha cabeça quando eu estou programando. Ele me falou o seguinte:
Quando você trabalha com uma linguagem que a tipagem dela é estática, você parece meio que um retardado, desculpe a palavra, mas programando. Por quê? Porque se você já está atribuindo um valor inteiro dentro de uma variável, por que você precisa falar que ela é inteira? Entendeu? A mesma coisa serve para uma string. Se você está colocando um valor que é uma string dentro de uma variável, para que você precisa falar que ela é uma string? Ok? Então, o que normalmente eu pretendo não, eu faço quando eu vou programar. Quando eu vou programar, eu penso muito nesse conceito que o meu professor leigo me falou na época. Então, meu professor, o nome dele era Leigo, tá? Então, não é um professor que era Leigo, mas o nome dele era Leigo, ou o apelido, né? Então, a gente ali, quando eu vou pensar, eu penso sempre nisso. Se eu já estou colocando uma string dentro de uma variável, para que eu preciso declarar ela? Então, eu acabo utilizando ali a tipagem dinâmica quando eu vou fazer os meus programas, tá legal? Então, se você me perguntar o que eu utilizo, eu vou falar para você que eu prefiro a tipagem dinâmica. Então, no meu código, vocês vão ver mais var do que eu colocando as variáveis inteiras. A não ser que eu esteja criando métodos, a não ser que eu esteja criando propriedades, tá? Isso eu vou entrar com vocês mais para frente. Mas se eu estiver criando ali um programa simples, eu vou utilizar as variáveis dinâmicas. Isso é preferência do programador, tá legal? Então, salvei aqui também. Então, agora a gente vai criar ali uma variável do tipo float, né? Então, var f é igual a 1.5. Então, criei uma variável do tipo float. Ou também, float é igual a 1.5. Legal, 1.5f, que seria o float, né? Bom, faltou o f aqui no final. Feito isso, agora eu vou mostrar ali o console log também dessas variáveis. Então, eu vou mostrar aqui o f do float e vou mostrar aqui o f2 o f do double, né? Então, aqui virou um double e o f2 do float. Eu vou fazer igual aqui, ó, que ele vai ficar os dois como float. Então, aqui ele ficou como float e aqui ele também ficou como float. Agora eu vou executar o meu programa. Ali ele vai lá, vai executar e vai mostrar ali o meu 1,5, que é dos dois tipos que eu queria. Tá? Agora, utilizando o double, eu faria ali parecido com isso, só que sem o f no final. Então, vamos lá. 1.5, 1.5, e aí, double. Agora eu tenho a variável d e a variável d2, que seria do tipo double. Se eu deixar o mouse em cima da variável, ele vai mostrar o tipo de variável, e aqui também mostrando o tipo de variável. Então agora eu vou mostrar aqui o d e mostrar o d2. Vou executar novamente. Então, mais um tipo de variável no nosso exemplo. Olhando no nosso console, 1,5 e 1,5 também. Tá, a gente não viu as diferenças aí, né? Por quê? Porque a gente utilizou ali a aplicação console para colocar o mesmo valor, porém, se eu tiver um valor muito grande, eu vou utilizar o dobro, tá? Normalmente também, quando eu vejo aí o pessoal programando em C#, eles utilizam mais o double do que o float, ok? Por quê? Porque eles já garantem que vai ser ali uma variável que vai conter bastante caractere ou não, tá? Então, normalmente eles utilizam o float, ok? A mesma coisa quando eu falo para vocês do char. Quando você vai criar uma variável do tipo char, você fala lá qual que é o tipo de variável que você vai colocar e você tem que colocar entre aspas simples o valor que você quer. Por exemplo, um B aqui, ó, coloquei um char de B, tá? Então você vai pegar ali 8 bits, né, para colocar dentro dessa variável. Sua aplicação vai ficar muito leve, tá? Porém, nos servidores que a gente tem muita memória, então dependendo do software que você vai fazer, você não precisa escovar byte, né, como se fala, criando variáveis tão performáticas assim. Então normalmente o pessoal cria isso como uma string, ok? E coloca ali
o valor entre aspa dupla, que seria ali uma string de B, por exemplo, ok? Mas é legal você entender que o char é para ser usado nesses casos que você quer escovar bit, ou seja, você quer criar uma aplicação com uma alta performance, tá legal? Então, diferença de char, diferença de string, utilizando ali o mesmo caractere, né? O B maiúsculo. Bom, mostrando também o char e mostrando o string, vou colocar aqui também. Então, vou mostrar aqui o T2 e o T. E vou também executar ali a minha operação. No meu console, ele mostra o B e o B ali dos dois chars. Executando novamente. Tá. A gente vai falar também do booleano, né? Então, como eu tinha falado para vocês, vamos criar aqui uma variável booleano. Então, booleano eu posso fazer de duas formas. Dinamicamente, var BO, vou colocar como assim, é igual a true, ok? Ou var BO2 é igual, BO2 é igual a false. Ou também eu posso fazer a tipagem estática. Bool, ou seja, booleano, BO é igual a true. E booleano, aqui vou ter que colocar assim. BOL 2 é igual a false. Se eu já estiver declarando uma variável do tipo estática e não seja dinâmica, eu posso colocar um valor string? Não, porque se eu tentasse colocar um valor string, ele ia dar erro para mim, falando que eu não posso converter ali um tipo string para um booleano. Tá legal? Então, isso daqui eu não poderia fazer, é ilegal, porém, se eu fizer dessa forma, eu tenho aí com a tipagem dinâmica e com a tipagem estática variáveis booleanas, ok? Bom, outro exemplo que eu quero dar para vocês é o que? É os tipos de conversões. Então essas daqui são as variáveis mais usadas aí, né? Então char, string, int, double, float e booleano. Você tem o long, você tem essas outras que vocês não vão usar muito agora no começo. Então mais tarde a gente começa a ver mais esses tipos aí. Vamos ficar com esses tipos por enquanto na cabeça de vocês, porque senão é muita informação. Bom, agora o outro tipo que eu falei para vocês é o tipo de conversão, ok? Então você tem alguns tipos de conversão. Ou conversão do tipo cast, ou seja, então vou usar esse mesmo exemplo aqui do booleano, e aí, porém, esse exemplo do booleano, eu vou colocar a conversão do tipo casting, ok? Então eu vou selecionar isso daqui, vou colocar aqui a conversão e vou colocar isso aqui como uma string. A minha IDE, ou seja, o Visual Studio, vai falar para mim, ó, você não pode colocar essa variável aqui dentro. Vou colocar aqui como booleano. Você não pode colocar essa variável aí dentro. Vai dar erro, ele vai falar, ó, eu não consigo converter isso. Então o que você tem que fazer? Você pode usar o casting. Se você utiliza o casting, ele vai permitir que você coloque isso dentro da variável. Então, utilizando o casting aqui. Legal. O casting também, ele não serve muito para primitivos. Então ele não consegue converter os primitivos. O casting normalmente ele funciona para objetos. Então, ao invés de usar o casting para primitivos, o que é primitivos? São variáveis do tipo primitivo. Var, char, string, booleano, inteiro. Ele não serve para esses tipos de variáveis. Ele serve mais para os objetos que você cria. Então, quando a gente entrar em orientação a objeto, eu vou falar um pouco disso para vocês, ok? Eu vou fazer um exemplo aqui. Acho que se eu criar aqui como um objeto booleano, eu vou conseguir fazer esse casting. Então, ó, se eu criei como um objeto booleano, eu consigo fazer o casting para um objeto booleano. Deixa eu ver esse aqui. Esse também não vai rolar, porque é primitivo ainda. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo daqui a pouquinho. Então, sem ser o casting, um outro exemplo que a gente tem é o parse, né? Então você coloca aqui o booleano ponto parse e aí o valor que você quer. Então eu estou fazendo parse do que? Da minha string de false.
ok? Então, esse aqui serviria uma conversão. Tá vendo que ele não fica vermelho? Então, ele não me deu erro, tá legal? O outro tipo de conversão que eu consigo também é utilizando o convert. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui booleano 2. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o convert. Convert ponto to booleano. Quando eu faço isso, ele também utiliza a conversão. A diferença do parse para o to booleano é o seguinte. O parse, ele sempre recebe uma string. Então, tá vendo aqui, ó? Booleano do parse de uma string. Quando você quer converter uma string para dentro de um booleano, você vai utilizar o bol.parse, ok? Quando você quer fazer ou int.parse ou double.parse, tá? Quando você quer fazer a conversão de um objeto para um outro objeto, né, para uma outra variável, aí você utiliza o convert to booleano. Tá vendo? O convert to booleano, ele aceita ali vários tipos, né? Então ele aceita o byte, o booleano, ele aceita o char, o datetime, o string, e ele aceita objetos. Ou seja, todos esses elementos aqui, ó, primitivos, também herdam de object. Então, se eles herdam de object, eu consigo jogar uma string que ele consegue converter. Eu consigo jogar um inteiro que ele consegue converter. Eu consigo jogar um double, por exemplo, um double aqui, ó, que ele consegue converter. Tá vendo? Nota que aqui eu joguei uma variável do tipo double e estou usando o convert aqui, o convert to booleano. Agora, se eu usar o parse aqui, ó, o bol.parse e colocar o b, ele não vai conseguir converter e ele vai falar que eu preciso colocar uma string e não um objeto. Vou dar aqui um voltar. Então, esse também é o tipo de conversão, tá? Então, esse aqui, ó, você tem o bol.parse, você tem o int.parse, tá vendo? Você tem o double.parse, então double.parse, ok? Você tem aí, a maioria desses tipos primitivos tem esse tipo de informação. O string, em todas as variáveis que não são string, você tem ali um método chamado toString. Ou seja, se eu digitar aqui, ó, d.toString, eu converto esse objeto para string, tá legal? Por isso que o objeto string, ou seja, a string em si, não tem o o convert, né, o parse diretamente, tá legal? Mas você tem também o convert.toString. Aqui tá todos os tipos de conversões que você pode. Então, int 16, int 32, int 64, sbyte, e todos os tipos que você precisa utilizar, decimal, char e assim vai. Então, usando o convert, você consegue converter praticamente todo mundo, ok? Então, agora dando o exemplo do casting, eu vou pegar aqui vou fazer um exemplo aqui de um objeto meu. Então, deixa eu criar aqui um exemplinho simples. Public class animal. E vou criar aqui uma outra classe. Public class leão. E esse leão vai herdar de animal. Então, só um exemplo simples aqui de uma classe, tá? Agora eu vou utilizar essas classes e vou usar o cast. Então, eu consigo fazer aqui, ó, animal, a é igual a, vou criar aqui new animal. Então, eu criei uma nova instância de animal. Isso eu vou entrar para vocês um pouco mais para frente quando eu for falar de orientação a objeto. Eu só quero fazer um exemplo para vocês de casting, ok? E aqui eu vou criar a variável leão. E aqui é igual a leão. Se eu tentar fazer o seguinte, L é igual a A, ele vai dar erro, porque eu não consigo converter animal para leão, ok? Agora, se eu fizer o seguinte, A é igual a L, ele não vai dar erro, porque ele consegue fazer um casting. Por quê? Porque leão herda de animal, tá legal? Então, é um pouquinho diferente. Agora, se eu tentasse jogar para dentro de animal mesmo assim, eu poderia ali usar o casting, ok?
ou seja, leão, e aí eu vou enganar o C# e ele vai conseguir entender. Porém, quando eu executar esse programa, ele vai dar erro, porque ele não vai conseguir converter. Mas eu consegui aqui, ó, usar o casting para ele simplesmente compilar a minha aplicação. Então, se eu dar um play aqui agora, ele vai executar, mas ele vai dar erro em runtime, erro no tempo de execução, porque ele não vai conseguir ali converter leão por A, porque o animal não herda de leão. Ao contrário, leão herda de animal. Então ele deu um exception ali, porém eu consegui fazer um cast, né? Uma conversão do tipo cast, convertendo um objeto no outro. Então esse também é a conversão do tipo cast. Tá legal? Bom, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Então esses aqui são os tipos de variáveis e como que você utiliza no C#, tá legal? Então na próxima aula a gente vai falar aí um pouco de condicionais. Então utilizando o if, utilizando o Swift, tá legal? O switch, né? Switch case. E assim a gente continua ali para conhecer um pouco mais dessa linguagem tão utilizada no mercado de trabalho, tá legal? É isso, pessoal. Então até a próxima aula. Isso aí. Essa máquina virtual me deu muito problema. Toda vez que eu dava Command C, ele derrubava a máquina virtual e eu tinha que subir de novo. Mas bom, tem que me acostumar aí com os teclados, porque quando eu estou na máquina virtual, os teclados são invertidos e aí eu tenho que me virar nos 30. É isso, até mais, pessoal.